curadora do Solar do Rosário, e vai Hum. conversar com a gente hoje um pouco a respeito de curadoria, seus É, desdobramentos, né. tá. Então boa Então, boa noite, noite. Yara, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Eu fiquei meio assim de falar de curadoria, porque há muito tempo já não tenho trabalhado nessa área, mas fui realmente a primeira mulher, eu acho que a primeira curadora oficial, digamos assim, em Curitiba, né? Então, na verdade, todo pioneirismo é sempre uma epopeia. Eu queria agradecer o convite, também porque me senti realmente na obrigação de falar um pouquinho dessa experiência, por não ter tido nenhum. A gente tem um documento menor, porque não consegui, na época, realizar o catálogo que registraria esse grande evento digamos assim, que deu start a toda a questão curatorial em Curitiba. E também porque meus filhos estudaram no Positivo, então me sinto meio obrigada, com uma obrigação de devolver, retribuir um pouquinho, né, o estudo deles também. Então, o que eu queria contar um pouquinho antes de falar sobre curadoria dessa epopeia, né, que eu acho que as pessoas não, vocês de uma geração bem mais jovem não têm assim esse conhecimento porque não ficou registrada essa história. Eu tentei até por 2 anos seguintes, nenhuma empresa realmente é, patrocinou esse catálogo e também depois tentei pela própria Fundação Cultural um filme, mas também não consegui fazer. Então eu gostaria de mostrar para vocês o único folder, né, desse evento da Mostra América, que comemorava os 500 anos das Américas e os 300 anos de Curitiba. Esse catálogo, esse folder registra esse primeiro evento. Então, eu me lembro que em 1990 eu recém tinha implantado o Museu da Gravura, a convite da prefeita, né, da presidente da fundação, que era a Lúcia Camargo, que infelizmente faleceu esse mês passado, mas que foi uma pessoa extremamente atuante, né, na área cultural. E aí, ao implantar o museu, ela me disse, Yara, eu quero que você faça uma mostra internacional, uma mostra americana, porque as mostras da gravura eram mostras de participação espontânea, não havia registro de curatorial nenhum, era só realmente como o Salão Paranaense era o Salão da Gravura, né? Que acontecia anualmente, e era uma espécie de... Sempre tinha uma sala de honra, digamos assim, né, de algum artista importante, uma sala histórica e a participação espontânea. E eu pensei cá comigo, eu nunca tinha feito uma mostra internacional, não existia isso em Curitiba. Além, né, o Salão Paranaense era o maior evento de arte que acontecia. Então, eu disse, meu santo, como é que eu vou fazer isso, né? Porque eu fazia uma Mostra América representava as 3 Américas. E eu disse, bom, eu vou começar a pesquisar, e como eu sou muito, gosto de desafio, eu disse, bom, eu vou tentar. E aí peguei um mapa das Américas e fui fazendo seleção de quantos países havia gravura, né? E pensei numa ideia que eu nunca pude contar, estou contando hoje pela primeira vez, num artista muito importante que é chamado Cristo, que envolvia, embalava prédios, embalava montanhas. Todos conhecem o Cristo, né, pela grande obra dele de embalar grandes monumentos. E pensei, se ele embalou isso, eu posso embalar as 3 Américas num processo conceitual. Então, fizemos um contato com esses países. A Fundação Cultural de Curitiba nunca havia, nem conhecia uma nota de dólar na mão, e nem sabia o que era Banco Central.
Então, como eu tinha uma experiência de vida e tive o privilégio de viajar muito nos anos 80 e ter estudado em Nova York, eu disse, bom, eu vou tentar ver como é que a gente pode realizar isso numa cidade que ainda não havia aberto ainda, se aberto nem para São Paulo nem para Rio. E quando eu tinha, nesse mesmo ano, eu tinha sido convidada pela Maria Bonomi para participar da Bienal de São Paulo, da Bienal Internacional de São Paulo, como conselho técnico da Bienal. E eu, muito curitibana, né, participei daquilo, era tudo uma novidade, porque você gerenciar uma Bienal Internacional era uma coisa realmente bastante nova, né? E lá, quando ela me fez esse convite, eu peguei a nona amostra da gravura que eu havia feito, uma pequena curadoria brasileira, mas que era uma curadoria ligada ainda à participação espontânea, e fui humildemente levando esses catálogos para cada participante da Bienal para poder divulgar Curitiba, porque não existia isso. Então, a partir disso, eu havia tinha tido contato com dois artistas, aliás, dois curadores muito importantes, que um era o Paulo Herkenhoff, que tinha recém saído do MAN, e ele tinha levado a minha obra nos anos 80 para o Salão Nacional. Eu não o conhecia assim pessoalmente, mas como ele havia levado a minha obra, eu pensei comigo, ele é um curador que pode ter identidade, né? E também com o Ivo Mesquita, de São Paulo, porque ele também havia me convidado para o panorama do papel no MAN de São Paulo. Então, eram dois curadores críticos que eu conhecia e que tinham identidade com a minha obra. Eu disse, bom, se tem identidade com a gravura, são duas pessoas que podem me ajudar nesse contexto. Como é que eu ia chegar no MoMA e bater na porta e dizer, olha, eu sou lá de Curitiba, eu quero emprestar a coleção Léo Castelli. Então, precisava ter alguma coisa de respaldo. Aí, encontrei com o Paulo, assim, coincidentemente, numa mesa redonda em Porto Alegre, eu representando o museu, e conversa vai, conversa vem, como ele havia saído do MAN, e todos nós sabemos que Iberê Camargo é o elo entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro e a gravura no Paraná, porque a relação dele era com o Guido Viário. Disse, bom, alguém me mandou aqui. E aí nós fiz o convite a Paulo e a Ivo, e o Paulo tinha já uma relação com o MoMA e tinha também uma relação com a Documenta de Cássio, e o Ivo já tinha uma participação, sempre trabalhou na Bienal de São Paulo, então fizemos um trio, e junto com a Nilza Prokopiak, que era curadora, era crítica de arte já em Curitiba, desde o MAC, e trabalhava na Fundação Cultural de Curitiba, e os quatro, então, resolvemos essa epopeia, né? Porque foi realmente uma epopeia. E daí, com o aval muito forte da Lúcia Camargo e da prefeitura, nós pensamos, então, nesse embalar das Américas e içar a América Central, porque nós pensamos assim, o Brasil tinha um elo com a Europa e saltava direto para os Estados Unidos. E a América Central, a América do Sul ficava distante do que a gente conhecia, né? Nós não conhecíamos os artistas dessa região. Então, era um desafio sair a campo garimpando realmente. E aí viajamos os três para Nova York, nunca esqueço, num dia frio como hoje, assim, parece que estou lembrando. Ficamos dentro do MoMA, né, enquanto o Paulo conversava, como é que nós íamos negociar, trazer para Curitiba, uma cidade que eles nem sabiam onde ficava, como é que a gente ia conseguir trazer isso tudo para cá. E quando tem que acontecer, as coisas realmente se abrem e conseguimos negociar a coleção Léo Castelli com a Louise Bourgeois, que entrou por Curitiba, foi a primeira vez que ela veio para o Brasil. E aí, dentre desses todos, nós temos aqui um número enorme, são 200 artistas, 2.000 obras, sem contar que
a Fundação Cultural não tinha um computador, não havia internet, tínhamos que fazer por fax, e inglês poucos falavam, o meu inglês não era um inglês tão fluente, mas como eu conseguia ainda, e o meu espanhol era melhor, então nós ficávamos, era um desafio, eu ficava das 8 da manhã às 10 da noite no museu para poder conversar por telefone com os museus e instituições das Américas, e, enfim, aí no final acabei pegando um produtor, aliás, um tradutor de inglês para poder fazer a responder as cartas que chegavam e mandar buscar isso nas 3 Américas foi uma coisa assim que vocês não podem imaginar. Então, tudo isso aí se embasou para conseguir a evolução da produção de arte no Paraná. Foi realmente bastante desafiador, mas valeu a pena. Dali saiu as mostras, saiu depois a Bienal de Curitiba e saiu o Museu Oscar Niemeyer. Então, acho que foi realmente uma grande experiência e trazer para Curitiba todos esses artistas tão importantes, com pouco dinheiro, porque a gravura possibilita essa questão, né? Você não tem grandes representações com custo um pouco menor, e trouxemos aí, viajamos para lá, depois o Ivo Mesquita tinha uma relação grande com o Canadá, os índios inuits vieram para Curitiba, ninguém sabe disso. Ele viajou então para o Canadá, o Paulo fez todos os Estados Unidos e eu vim sozinha fazendo todos os países das Américas, fazendo uma pesquisa e visitando instituições, museus, ateliês e artistas e tudo, e coletando material para poder realizar esse trabalho. A ideia de levantar realmente e içar, você sabe que a arte antecipa a vida, né? E esse estar as Américas resultou depois numa questão sociopolítica, onde os 3 grandes governantes da Venezuela, dos Estados Unidos e do Brasil se reivindicaram então a democracia, porque todos nós sabemos que Jackson Pollock, que a obra do Jackson Pollock é o início da democracia. Então a ideia de trazer os artistas da escola de Nova York para cá abriu todas essas questões, né? Junto com outros artistas, com outros curadores, tivemos também o Fernando Coquaralho, o Carlos Martins, a Dalícia Araújo. Então, foi um ano bastante profícuo. Fizemos 13 espaços de Curitiba, onde seriam o Museu da Gravura Cidade de Curitiba, a Casa das Artes Gráficas, o Museu Municipal de Arte, o Centro de Criatividade de Curitiba, o Museu Guido Viaro, o Museu de Arte Sacra, Casa Romário Martins, sede da Fundação Cultural de Curitiba, Teatro do Paiol, Pavilhão de Exposições Parque Barigui, Associação Profissional de Artistas Plásticos do Paraná, Galeria Cocaco, que era uma das únicas, né? Galeria Academos e Solar do Rosário, são as 3 galerias que tinham nessa época, e com essa mostra surge a Casa da Imagem, que trabalha a arte contemporânea. Então, a crítica toda começou a vir para Curitiba, botar os olhos para cá. Nós trouxemos quase todos os críticos brasileiros para palestras e eventos, e realmente eu acho que isso abriu todas as possibilidades curatoriais. Então, mais ou menos essa epopeia que eu queria contar antes da gente falar um pouquinho sobre o que é curadoria, né, de arte, que hoje é uma profissão, mas na época que nós fizemos era, na verdade, uma forma de trabalhar com arte e aprender e ensinar, né? Eu acho que tivemos depois, esses 2 curadores se formaram em Curitiba, voltaram para a Bienal de São Paulo. O Paulo fez a grande Bienal de 1998, que aprendeu aqui, e Ivo Mesquita, depois da Bienal do Vazio, também aprendeu curadoria aqui em Curitiba. Então, Curitiba realmente é um berço muito importante para toda a questão curatorial contemporânea, porque há uma diferença bem grande
da crítica de arte moderna e a crítica de arte contemporânea, da qual eu vou falar um pouquinho agora, né? Que a gente não pode delongar muito, porque o nosso tempo é meio escasso para poder nos aprofundarmos muito. Então, o que seria curadoria e exposições? Eu fiz porque como eu sou muito de viajar no assunto, eu preferi me conter um pouquinho. O que seria, para mim, arte, né? Eu coloco a arte como silêncio do mundo. Yara, só uma pergunta. Você quer que eu coloque já o PDF lá? Eu acho que daria, né? Porque aí daria, porque daí eu poderia acompanhar. Ou se ficar, eu estou com ele aqui também, não sei, mas acho que é bom para o pessoal ler, é interessante, né? Você colocar. Júnior, né? por Você favor. tem que fazer um compartilhamento de tela aí para poder colocar, né? Isso, mas tranquilo. Cadê o assunto aqui? Então, eu falo em curadoria e exposições pela experiência que tive, pelo conhecimento de arte, eu consegui fazer uma curadoria sem nunca ter feito um curso curatorial, mas o senso de saber e como analisar e como pensar arte, esse eu já tinha pelo tempo de trabalho que eu tenho. Então, eu acho que a curadoria, para mim, é uma questão de interpretação. Por isso que eu coloco o curador como intérprete do artista, né? E da arte. E as exposições, então, são feitas pelos artistas e a curadoria pelo intérprete desses artistas, né? A crítica de arte do século XIX, século XX, fazia uma análise sociopolítica da arte. Ele não pensava no artista indivíduo, ele pensava como passar isto para a sociedade. Então, a função dele era de mediação com a sociedade. Ele fazia uma crítica ligada sempre na história da arte, né? E os comparativos com essa relação entre a obra atual e a história da arte. Essa curadoria precisaria, né, de um coletivo com profundo conhecimento dos parâmetros, critérios e mercado de arte. Um curador sem isso não vai a lugar nenhum, né? Então, esses determinantes da arte, a história, a estética, a técnica, a plástica, tem que fazer parte da formação desse curador. E o artista, na verdade, ao artista cabe a poética, né? Enquanto ao curador ele tem todos esses 4 determinantes, ele tem que anexar ainda a poética do artista. Né? Para análise da poética, ele precisa ter conhecimentos de filosofia, psicologia, sociologia, arqueologia, antropologia, política, hoje, né? Que é o que a gente precisa ter para poder fazer uma curadoria com competência. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes curadores, então a exigência sempre foi muito grande, né? Porque não dá mais para você, com a quantidade, na época que nós fizemos, em 92, o número de artistas era muito menor do que hoje, né? Então, talvez fosse mais fácil fazer uma análise, mas hoje a quantidade de artistas é cada vez maior, né? No século XX, muda um pouco esse critério, né? Com a implantação da arte e educação na escola, existe uma transformação. A crítica de arte vai para a escola de arte, né? Com a parte teórica, a parte de conhecimento textual, vai para a escola. A escola passa a fazer todo esse processo que o crítico fazia anteriormente, e o museu passa a formar. O museu tem outra função além de mostrar obra. Ele passa a ter a função de dar a formação, né? Isso vem da onde? Do construtivismo, que vem dar essa função. O construtivismo que faz lá da Rússia, que diz que a escola é a parte mais importante da arte e não o mercado. Então, com todas as questões, que o objeto de arte passa a ser menos valor, o conteúdo cada vez maior, né? A forma cada vez menor, isso se faz, então, o início do pensamento em arte, né? É o construtivismo que faz essa questão.
Eu acho que aqui já está no segundo, deixa eu olhar aqui, para não pular nadinha, né? Isso aí. Aí a gente vai ter, deixa eu virar aqui, e depois, já na metade do século XX, dá-se conta, então, da espacialidade, né? A espacialidade é que dá conta do espaço-tempo, e a arte, através do formalismo, que vocês todos já conhecem a história da arte, já podem localizar, não preciso entrar em detalhes, mas isso faz parte da história da arte, o formalismo na arte e o concretismo no Brasil, que são decorrentes da arte construtivista russa, né? Que passa pela Bauhaus, passa pela Escola de Nova York e vem dar no realismo francês, onde chega então ao concretismo brasileiro. Estabelece, assim, outro papel ao crítico de arte, que é o curador. Não é mais o crítico de arte só. A crítica de arte é feita pela curadoria. Então, nos anos 80, o processo de curatorial era de analogia de linguagens. Quem acompanhou as bienais dessa época sabe que Sheila Lerner e outros curadores, né, fizeram sempre exposições grandes com analogia de linguagens. Isso era característica dos anos 80. Nos anos 90 a 2010, ela passa a ser realizada através de tema. E os temas caracterizavam uma ilustração desse discurso. Então, os artistas passaram a ser meros ilustradores desses temas, né? Então, a exposição era dada um tema, e tanto as bienais, a gente sempre faz a referência com a Bienal Internacional de São Paulo. Não existia ainda a nossa Bienal aqui de Curitiba, que é um outro assunto, né? E os museus também começaram passaram a fazer as exposições temáticas. Mas isso criou uma certa animosidade, porque os artistas eram usados para ilustrar temas e não havia, então, pensamento individual do trabalho desse artista, né? E foram muitos anos nisso, os anos 90 inteiro se passou. A Mostra da Gravura, em 92, quebra um pouco essa discussão, porque ela cria uma situação, um painel de artistas. Imagine 200 artistas das Américas, desde a coleção Leo Castelli, que só a coleção Leo Castelli nunca tinha saído de Nova York, veio para Curitiba, tivemos um seguro de $600 mil para pagar. Eu fiquei 3 meses sem dormir, porque eu não sabia como isso podia ser devolvido a Nova York intacto, né? E uma primeira vez que isso tudo veio para cá, grandes artistas das Américas. Então, e a gente pensa, fazer uma obra, você tem que pensar na responsabilidade, no custo dessas obras. Você não tem ideia do que é um processo internacional sobre obra de arte. As pessoas aqui não têm noção. Eu me lembro que passei um fax, porque naquela época não tinha internet, tinha que fazer tudo por fax. Eu me lembro que passei um fax para o então prefeito Jaime Lerner: pelo amor de Deus, o senhor tenha visão do que nós estamos fazendo, porque se nós pegarmos um processo internacional, o senhor não tem ideia do que é isso. E aqui as coisas eram muito fundo de quintal, não havia aquele profissionalismo, né, que hoje, felizmente, já existe. De 2010 a 2020, altera-se muito essa questão do tema e passa-se falar do assunto. Eu me lembro que em 1997 eu fui convidada pela Fundação para fazer uma mostra, um seminário internacional e uma mostra brasileira. Viajei também o Brasil inteiro para fazer esse levantamento de arte, e ali já eu procurei alterar essa questão do tema para o assunto, né? O assunto, o que é o assunto? O assunto é uma conversa, né? Não é mais uma ilustração de um tema. Ela é uma conversa entre todos os artistas e com a arte, né? E surge, então, nessa década, já a museografia como curadoria, que significa espaço, tempo e lugar, né? A museografia interfere na curadoria. Então, um curador pode, através de uma museografia, fazer uma curadoria,
porque não é a museografia altera totalmente. Às vezes o curador cria uma situação e pega, se ele não tiver uma vinculação direta com o museógrafo, com o design, hoje é chamado design da exposição, ele pode alterar totalmente o olhar desse curador. Então, é muito importante que esse museógrafo, né, que a museografia, seja feita de acordo com o curador, e não uma coisa independente, porque senão ele altera totalmente o assunto que esse curador quer tratar, né? E tem uma coisa muito importante que eu venho notando atualmente, é que o curador, às vezes, ele tem que ter autonomia. Se ele quiser botar uma obra de cabeça para baixo, no meio da sala, pendurado para cima, ele tem autonomia de botar, porque ele tem um pensamento por detrás. E as pessoas, os artistas, têm dificuldade, porque existe uma questão do ego, existe uma questão de, né, de narcisismo, existe uma questão de lidar com o artista não é fácil, lidar com os grandes artistas é mais difícil ainda. Eu me lembro que quando fizemos essa mostra, Anabela Geiger veio fazer uma grande instalação, a Regina Silveira também, brasileira, e elas queriam um preguinho X. E eu dizia, mas eu não consigo achar esse preguinho, eu te dou esse. Não, eu não quero esse, eu quero aquele preguinho. Então, para você montar e ser um produtor de uma exposição, você tem que ter muita paciência, muito sangue frio, porque você lida com pessoas e eles têm que respeitar, porque se ele quer aquele preguinho, ele tem uma razão para querer aquele preguinho, e a arte contemporânea fala de todas essas questões, né? Então, a museografia é bastante importante nisso aí. Por último, a validação para o artista hoje, da arte contemporânea, né? E o mercado é a instituição, não é mais a crítica de arte. Ela não, a crítica hoje, ela passa a ter escrever sobre, mas ela não mais dá esse aval que dava até os anos 90. Ela hoje é avalizada o artista é avalizado pela instituição e pelo mercado, né? Já muda porque digamos assim, a proliferação de galerias e mercados no Brasil. Curitiba, quando tinha 3, hoje tem uma infinidade de galerias, né? E não há mercado, mas há galerias. Então, por que não há mercado? Porque se você não tem parâmetro, você não tem critério. E se você não tem critério, você não tem como avalizar uma obra, né? Então, não pode ter mercado. No lugar onde não tem parâmetro, não tem critério. Como esses parâmetros hoje não existem mais, porque os grandes mestres não fazem mais parte desse referencial, a história não é mais necessária na arte contemporânea, e existe, então, a antropologia biológica, que é chamada porque a crítica hoje é uma crítica analítica. Por que a crítica analítica? Porque ela vai fazer uma análise daquele artista, da obra daquele artista. Ele precisa tomar recursos, então, da antropologia, porque senão ele não tem como fazer uma análise da obra desse artista, se ele não souber de onde ele veio, qual é a ancestralidade dele, qual é a cultura que ele tem, qual é a nacionalidade, as origens, porque nós somos um Brasil inteiramente mesclado de várias etnias, cada etnia tem uma história, e nós temos, então, a globalização como mote de tudo isso. É bastante complicado hoje se fazer uma curadoria de grandes portes, né? A gente pode fazer curadorias menores com mais competência, porque você vai trabalhar a verticalizar o conhecimento desse artista. A hora que você vai fazer uma exposição muito grande, você acaba nas grandes bienais que estão aí morrendo de inanição. Porque você vai para a Bienal, estive na Bienal de Veneza, na penúltima, você vê na África é a mesma situação. Hoje, a Documenta de Castro esse ano está fazendo a mesma situação. O Brasil já fez 3 bienais falando de questões políticas e nós continuamos falando de questões políticas. Então, a arte ficou, na verdade, mais ligada a essas questões sociopolíticas do que realmente com características dela própria, né? Então, é preciso ter muito cuidado hoje para você pensar arte, porque temos essas questões que têm que ser ultrapassadas. Isso porque a gente vem de uma questão da virtualidade,
que é já um caminho à frente, mas que as bienais ainda, a crítica brasileira não está familiarizada com a textualidade da virtualidade e das questões da arte digital. Então, só tem um filósofo, que é o Flusser, né? Wilhelm Flusser, que falou sobre essas questões na USP em São Paulo, já morreu, mas deixou alguma coisa escrita, coisas que dá para a gente pensar. Mas, fora isso, a crítica ainda não tem familiaridade das razões por que trabalhar com arte digital. Então, fica-se se mostrando, mas não se analisando nada. E esse caos, esse buraco existe entre as bienais internacionais. Eu tive o privilégio de visitar algumas, e inclusive a Bienal, a Whitney de Nova York, a de Veneza, e, enfim, a Documenta estive mas há muitos anos, mas ela ainda esse ano está trabalhando questão política, muito tardiamente, porque a Bienal de Veneza já trabalhou umas 3 bienais e a Documenta não havia feito isso. A Bienal de São Paulo esse ano volta a fazer questão política, porque os curadores são os mesmos e a nossa realidade política hoje é bastante conturbada. Então, temos que pensar aonde queremos chegar. Enfim, eu acho que consegui dar um panorama do que foi feito, do que é Curitiba e do que eu penso da questão curatorial, né? Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas para poder facilitar, ver se eu posso responder assim com pertinência. Yara, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, por você ter aceitado o nosso convite. E eu queria perguntar uma coisa. Deixa eu abrir aqui. Se eu puder responder. Eu sei que você vai saber. Sobre os temas, os assuntos de exposição. Você falou sobre bienais. Como que é escolhido um tema a partir dos artistas selecionados, das obras selecionadas, ou o curador cria um tema e vai atrás de artista? Como que funciona? Você como artista e também participando como curadora de algumas exposições, como que funciona? Olha, funciona de acordo com o curador que vai realizar a exposição, né? Se ele tiver um conhecimento amplo de arte, ele vai pensar, evidentemente, no que ele quer propor ao público, né? Porque ele ele é um mediador entre a arte e a sociedade, né? Então, ele vai pensar nisso. Se ele for realmente um curador que tenha uma ideia mais individualista ou mais, né, ele vai pensar num assunto que ele queira explorar, ou que ele queira estudar, né? E aí ele vai propor um assunto para que esse assunto seja discutido entre esse grupo que vai expor, né? Porque o tema, como eu te disse, ele vai precisar de artistas que ilustrem o que ele quer dizer, né? Mas isso é um modelo já um pouco defasado, né? Então, você precisa hoje pensar mais amplamente. A gente vive num mundo globalizado e nós temos artistas coreanos, japoneses, chineses, egípcios, enfim, e fora a arte ocidental. O que ocorreu no Brasil, o concretismo, foi o elo que rompeu as questões ocidentais, digamos assim, né? Para levantar um pouco o nacionalismo brasileiro, né? Isso a gente sabe que foi o concretismo que abriu essas questões. Tivemos isso é muito pouco tempo. Você vê que hoje nós fazemos 500 anos do Leonardo da Vinci, né? Então, nós temos que caminhar ainda muito dentro desse assunto, porque nós temos que pensar que o Brasil tem N situações distintas em vários estados diferentes, com culturas diferentes, e isso tem que ser atendido. Então, eu chamo isso de um mal necessário, né? É uma época que a gente tem que resolver essas questões. Eu me lembro que eu fui a primeira artista a trabalhar pós-modernidade, porque quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu saía grafitar também, junto com Alex Valery, né? E outros grafiteiros. Eu fiz tudo isso, eu era jovem, tinha que experimentar. Então, isso tudo, quando eu vim de lá, eu vim imbuída dessa questão de... Eu fui uma artista que
tirou o artista do clube curitibano, porque até então ele participava do salão da Primavera, do salão do não sei o quê, do salão do Concórdia, do salão do não sei o quê, e eu fui morar num loft sozinha, comprei uma fábrica de madeira cheia de cupim e fui morar nessa fábrica, e lá eu formei uma geração de 10 anos de trabalho com artistas que ficavam o dia inteiro no ateliê, porque eu achava que poderia ser um factory, né? Andy Warhol estava na minha cabeça brilhando nos anos 80. Então, esse factory fabricava imagens, né? E ali, junto com isso, mas isso não foi só eu que não fui, eu fui agenciadora de quem? Do Poti Lazarotto, que foi o nosso primeiro grafiteiro. Poti Lazarotto, com os painéis dele, eram verdadeiros grafites, né? Então, isso tudo eu vivenciava nos anos 80, eu peguei o começo da AIDS em Nova York. Eu convivi com vários artistas, 5 colegas faleceram de AIDS naquela época, inclusive o meu professor. Então, você imagine que era uma época muito turbulenta nesse sentido da pós-modernidade, né? Que uns dizem que não é legal, mas eu continuo chamando pós-modernidade, ou uma modernidade tardia, mas para a gente poder situar, fica mais fácil falar o pós do que, né, na modernidade tardia. Então, você vê que isto tudo é uma decorrência de trazer uma hegemonia para Curitiba, né? Eu saí e morar numa fábrica. Gente, nunca ninguém tinha saído aqui, as mulheres nem expunham, quanto mais morar numa fábrica. Eu fui a primeira mulher a expor no Solar do Barão, né? Eram coisas muito novas para Curitiba. E fiz o Elo 70, 80, junto comigo veio a geração 80, que é a mesma do Daniel Senise, da Beatriz Milhazes lá, aqui sou eu, depois Geraldo Leão, Rosana Guimarães, Eliane Prolich. Então, a geração 80 foi muito atuante em função de tudo isso. Junto com isso, o Museu da Gravura, as mostras da gravura, explodiu, né? Explodiu a tal ponto que o Museu da Gravura não dava mais conta. Então, eu montei um projeto, levei nas mãos do Jaime Lerner, que era governador, disse: governador, o senhor tem que fazer um museu em Curitiba, está aqui o projeto. Passou anos, ele fez o MON, que graças a Deus fez, que hoje está aí para todo mundo aproveitar. Então, eu passei a minha vida pensando Curitiba, pensando arte. Eu acho que a gente tem que pensar como propor uma exposição de acordo com o nível de conhecimento desse curador. O curador tem que ter, lógico, ele não vai ser um curador imediatamente importante, porque ele tem que fazer uma trajetória. Ele precisa fazer pequenas exposições individuais, porque aí ele vai ter aprofundamento, né? E existem curadores que não dão conta de grandes exposições. Por exemplo, Paulo Reckenhoff, que eu conheço bastante, que trabalhamos muito juntos, ele é um curador para grandes eventos. Quando ele vai para o individual, é muito para ele precisa de muito. Já a Nilza Procopiak, que foi uma grande curadora curitibana, ela se prestava muito a fazer individuais, mas quando abria para exposições grandes, ela não conseguia fazer, porque não era o mote dela fazer aquilo, né? Então, depende muito do que esse curador quer para ele no momento, porque ninguém é uma coisa a vida inteira, ele é uma coisa hoje. O Paulo também não começou com grandes, né? Ele começou aos poucos. Então, eu acho que eu falo do Paulo porque ele é o curador mais conhecido no Brasil inteiro, né? Por ser um dos maiores críticos de arte no Brasil dessa geração. Nós temos a mesma idade, então a gente tem mais ou menos o mesmo olhar, né, de arte nesse sentido. E, enfim, temos aí hoje, eu acho que muito mais maduros, ele, o Coquiaralho, o Ivo Mesquita, Tadeu Chiarelli. E agora tivemos aqui o Agnaldo Farias, que é um grande curador, mas Curitiba não conseguiu entender que museu é museu e não é galeria, né? Então, a gente tem que pensar que museu teria uma função a mais, que é de mostrar acervo, mostrar história, não só ficar fazendo exposições para a glamurosidade, né? Passou-se também a época do Andy Warhol, né? Do artista por 15 minutos. Hoje a permanência é importante. E, enfim, o que eu acho que depende disso que você me perguntou, espero que eu tenha respondido, né?
Eu sou meio Obrigada. italiana, falo muito, né? Então eu tenho que me cortar um pouco. Vocês me cortem por isso. É Tranquilo. muita história, na verdade. São 40 anos trabalhando em arte, em gerenciamento de arte em Curitiba, então é muita história, às vezes, né? E aí, se deixasse, a gente Acumula. ficava falando sobre isso a noite A inteira. vida inteira. É, Com podia ficar certeza. falando muito, né? É uma pena. Ana. Oi, Yara, eu tenho uma pergunta, assim, talvez seja até bem simplória, mas já da tua experiência, é mais tranquilo trabalhar com um artista que está começando agora? O curador tem mais autonomia para fazer a exposição com um artista que está começando do que com um artista já renomado? É mais tranquilo trabalhar com gente que está começando? Olha, eu trabalhei na minha época com artistas renomados por causa das mostras da gravura, né? Então a gente trabalhava com artistas, mas depende muito do ego do artista. Se lidar com artista não é fácil, não são todos que têm, né? Eu acho que o artista quando ele não faz grandes exigências. Mas tem artistas que pedem toalhas brancas, etc. E eu acho que você tem que ter, né, a finesse de servi-los. Mas o artista jovem, ele é mais complicado no seguinte sentido, ele ainda não tem muito domínio do seu trabalho. Então, você pode interferir, às vezes, muito no processo dele, né? Então, é complicado, às vezes, você poder fazer esse diálogo, né? Fica meio impositivo. O que eu aprendi muito com essa crítica que eu convivi é fazer um diálogo com o artista. Eu nunca vi, por exemplo, um desses curadores que eu citei impor uma situação sem dialogar com o artista. Quer dizer, o que você pretende, o que você gostaria, né? E coisas desse tipo, que é uma questão de diálogo daí, de conversa, né? E outra coisa que eu esqueci de falar e que eu agora me lembrei por causa disso, é que na minha concepção hoje, fazer uma museografia tem muita relação com as páginas da arte digital. Então, eu procuro montar parede por parede como se fossem páginas da internet, porque aí você tem como fazer uma conversa e não anerar e não prejudicar ninguém, e não ter, porque tem muitos artistas que em grandes exposições escondem artistas, né? Botam onde não quer, põe numa parede que ninguém vê e precisa ter uma noção do que mostrar, onde mostrar e como mostrar, né? Para que não fira esse artista e, ao mesmo tempo, dê visibilidade a todos, sem prejudicar também os grandes artistas que já são, né, que estão ali, como acabou aquela história do artista histórico. Então, quando havia isso, era fácil, porque o artista estava como história, estava como referência, mas hoje não tem essa referência mais, né? Então, os museus têm que ter a obrigação de mostrar esses artistas, né? Eu acho que uma bienal, uma exposição deve mostrar coisas bastante instigantes, né? Coisas que provoquem pensamento atual, e os museus têm a obrigação de mostrar história, de mostrar, dar referência. É o que os museus não estão fazendo muito, né? Então, se perde um pouco, é isso que eu te falei, a referência e o critério. Você não tem essa referência, fica difícil ter o critério. O critério só pode existir se houver essa referência, né? Então, isso que cabe ao museu. E os artistas jovens hoje estão com muita pressa. Eu levei 20 anos para fazer essa obra que eu expus no MON ano passado. Né? 20 anos de trabalho para uma obra. Né? E os artistas hoje, a primeira coisa que ele quer é ir para o MON, aqui em Curitiba. Ele não quer fazer primeiro o Museu da Gravura, depois o Museu Metropolitano, para depois chegar lá, né, com uma obra consistente. Não, ele já quer chegar direto lá. Chegou lá, acabou a carreira dele, porque não tem mais, né? O museu é que consagra. Às vezes ele já vai lá e não tem mercado, ele acaba e morre ali. Quer dizer, o artista tem que saber jogar xadrez, porque ele tem que ter, né, o corpo para poder transitar num meio que é, digamos assim,
agressivo, que é um meio bastante difícil, que é um meio que ninguém ajuda ninguém, que é um meio, né, bastante complicado. Então, para a gente não falar de outra forma, mas, enfim, ser mais delicado, é bastante complicado, cruel, né? Então, tem como dizia, eu estava assistindo uma palestra do Paulo essa semana sobre a Tomi Otaki, acho que no YouTube, e ele falando da Tarsila do Amaral e da Anita Malfatti. Então, ele dizendo, aliás, não era da Tomi, era sobre a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral, dizendo que, na época, Monteiro Lobato foi o grande crítico da época. E Monteiro Lobato exaltava a Anita Malfatti porque ela era bonita, ela era social, ela era maravilhosa, e aliás, a Tarsila do Amaral. E a Anita Malfatti tinha um problema no braço, tinha um defeito no braço, era feia, pintava um expressionismo todo, né? Então, ela não tinha a mesma, tanto que depois ela volta para a Europa desgostosa, porque... Né? Então, você veja que a gente não conhece um pouco essa história, né? Mas aqui a gente tem exemplos também, né? Helena Wong é uma artista toda complicada, ela é muito pouco mostrada, né? Então, fica sempre ligado aos artistas que tiveram um papel preponderante na história do Paraná, e muitos artistas aqui passaram meio que despercebidos ou já enterrados, porque a gente aqui, o Curitiba enterra, né? Curitiba precisava de mas uma vez eu passei um outro fax para o Jaime Lerner também, dizendo assim, o senhor, por favor, coloque arqueólogos no Paraná para que eles possam resgatar as cidades enterradas. É que nós somos igual ao México, né? O México tem 5 cidades, nós também devemos ter mais ou menos uma meia dúzia. Então, eu só consegui, vou ter que dizer, sobreviver até hoje, porque eu nunca usei sobrenome, não disse de onde eu vinha, e fiquei sempre à margem, estando, mas não estando, porque senão já teria sido enterrado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, que é uma cidade muito antropofágica, né? E nós aqui temos que ter um cuidado maior do que São Paulo, Rio e tal, que em outro lugar. Enfim, acho que era esse o recado que eu tinha para dar, já falei bastante. Obrigada, Iá. Obrigada a vocês. Certo? Mais alguma coisa? Júnior. O papo é bom, a gente vai embora. Porque é gostoso falar de arte, é gostoso falar dessas coisas. Vamos falar a verdade, é bom, né? Eu acho que a gente nunca viu tanta live nessa pandemia do que agora. Eu tenho um amigo meu que disse assim, se eu abrir o forninho micro-ondas, eu estou com medo que seja uma live. E é muita... né? Eu acho que os artistas falaram tanto de arte essa pandemia que é maravilhoso, né? Porque toda hora a gente tem com quem dialogar, que é tão difícil, né, ter com quem dialogar, né? E vocês estão tendo, é o primeiro ano dessa turma, não é? É o primeiro ano, né? Então, Sim, vocês estão tendo uma oportunidade incrível, porque vocês já pegaram um caminho aberto, né? Com uma universidade dando aval para isso. Quer dizer, vocês têm tudo para fazer um trabalho maravilhoso. O que acontece, que um recado que eu dou a vocês, com a minha experiência, é que não fiquem só no artista promissor só, né? Eu acho que poucos curadores que se dedicam à pesquisa da arte paranaense, como tem que ser feito, né? Os caminhos que tem que ser feito. Cada mestre deixou caminhos distintos, ninguém sabe, ninguém diz de onde veio, para onde vai. Então, nesse ponto, eu acho que os museus precisariam contratá-los depois dessa pós que vocês estão fazendo, para poder que vocês contassem melhor essa história, né? Desses artistas realmente, não só a história, mas eu acho que assim que me interessa mais é a estética desses artistas, porque as pessoas falam muito em história, mas não fazem a leitura de onde essa estética possa ser filiada, né? Quem vem da onde e vai para onde, né? Isso é a coisa mais importante na curadoria atual. Yara, nós temos uma pergunta aqui da Luciana Conejo,
Ela gostaria de saber sobre as polêmicas nas exposições. Como que a curadoria lida quando ocorre polêmica? Quando, por exemplo, aconteceu com a Queer Museum no Rio de Janeiro, com as 200 obras que exploravam as questões de orientação sexual e identidade de gênero. Né? Então, como que o curador lida com a questão da polêmica? Pois é, aí é um problema. Eu tive um grande problema, vou dar como exemplo, porque quando eu resolvi fazer essa mostra América, eu trabalhei com todos os artistas que não eram da área da gravura tradicional brasileira. E eu tive que me mudar de Curitiba. Primeiro porque eu gastei R$600 mil naquela época, e a prefeitura tinha me dado 300, eu gastei 600. Então, já fui escruchada porque eu assinei um papelada que, né, não podia ter. Eu disse, não, mas eu vou assinar aí, pronto, depois vocês pagam. Aí, só para te dar um exemplo relativo a esse processo, a esse problema que você está falando. Então, como é que você faz? Você é a traidora da gravura, porque você pôs artistas que não são da área da gravura na exposição de gravura. E aí você tem que ter um pensamento muito firme para defender a tua ideia de que é necessário isso, né? Eu acho que esse curador, infelizmente eu conheço esse curador que fez a exposição, sabe? Então posso lhe dizer que, embora todas as discussões e as questões morais ou as questões da arte que foram discutidas, ele não é considerado um grande curador no Brasil. Ele é um curador ainda muito... Então, não sei se ele não soube tratar direito a situação, porque eu acho que você pode... Nós falamos aqui, você veja, quando nos juntamos, Paulo, Ive e eu falei do feminismo, o Paulo falou das questões de afrodescendentes e o Ivo falou das questões de gênero, da homossexualidade, e não tivemos problema nenhum, porque fomos aqui os primeiros a falar disso, mas falamos com competência, com obra de qualidade, com gente competente. A exposição do... Como é que eu esqueci? Eu não vou falar o nome dele, mas... né? Tinham obras boas e tinham obras muito ruins. Você faz pela qualidade da obra, você não vai ter problema nenhum. Se você falar com qualidade de obra, você pode falar de qualquer assunto. O problema é quando você colocar obras de má qualidade, vai ferir animosidades e você cria essa turbulência que ele criou sem necessidade, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma obra do realismo francês, não é o nome daquele, eu gosto muito, ajuda aí, Márcia, do realismo lá, o Courbet, agora lembrei o Courbet, que tem uma figura de uma mulher de vagina escancarada, né? É uma grande pintura, você olha aquilo e ninguém acha ruim, porque é uma grande pintura. Agora, se você visse as obras desse curador, a maioria eram obras ruins, não segura a exposição. Então, você tem que pensar em qualidade de obra. Isso eu aprendi com o Paulo Herkenhoff e realmente não abro. Ele é um grande curador, porque ele não escolhe uma obra que não tenha competência daquela obra, né? Você vai escolher do artista o que ele tem de melhor. Você não erra, né? Então, agora, há problemas. Eu segurei uma situação financeira terrível, porque eu assinei R$600 mil na época, e eles não deram... o orçamento era de 300 e o Jaime passou 100 mil só. Não tinha dinheiro. Eu fui assinando. Aí chegou uma hora que eu disse, bom, eu não tinha como. Ou eu fazia, não dava para parar, eu assino. Aí depois me chamaram, a Secretaria da Fazenda me chamou, falou, como é que você gasta R$600 mil na época para uma exposição que nunca tinha acontecido? Eu falei, olha, pelo simples fato de quanto é que você gastou na Ópera de Arame? Ele falou, gastei 600 mil. Eu digo, então tá certo. Você gastou o hardware, eu gastei o software, porque eu estou formando as pessoas que vão frequentar o seu hardware. E pronto, ele falou, você tem razão, pagou tudo porque eu tinha razão. Então, eu acho que você tem que saber fazer as coisas com pertinência, com coerência, sabendo o que você vai fazer. Não ganhei um tostão, porque eu não ganhei um tostão para fazer, nunca ganhei um tostão da prefeitura para fazer essas coisas. Então, apenas a viagem que pagaram, porque fizemos... Eu vim viajando sozinha, vocês não têm ideia do que é sozinhas na América Central, de malinha em punho, carregando obra debaixo do braço, né? Então, mas eu não cobrei um tostão para fazer. Eu ganhava um salário de direção do museu só.
Os curadores, não. Os curadores foram realmente bem pagos, porque, né, eram artistas convidados, curadores convidados. Então, eu acho que você tem que saber fazer com paixão, com amor, né? Hoje é uma profissão? É. Se cobra, se cobra. Mas vai depender do que você mostrar para você poder cobrar, né? Então, tem que ver tudo isso. Eu acho que eu respondi, né? Qualidade antes de tudo. Perguntas ainda. Né? Pode fazer, eu estou achando aqui um barulho, Luciano. Deixa eu ver se acho que está ligado aqui. Posso ir agora? Aqui, eu acho que é Luciana Conejo de não sei o que, né? Não. É essa a pergunta que ela tinha feito. Essa que ela fez. Ela respondeu obrigada. Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Eu estou olhando os nomes aqui agora, dando uma olhadinha, não tinha tido tempo de olhar. Tá bem baixo o teu som, Júnior. Tá bem baixo. Tá baixinho mesmo, tá bem baixo. Estou escutando nada. Aqui, melhorou? Melhorou. Tá. Então, bom, Yara, tem uma coisa legal de fazer live, é que tem pessoas que a gente conhece pelo telefone, daí na live consegue ver o rosto aqui. É alguns, né? Porque a maioria estão sem rosto aqui. Eu e você, por exemplo, a gente já se conhecia pelo telefone, mas nunca pessoalmente. Mas sabe o que eu sou? Eu falo sempre que eu sou igual Bala Zequinha. Todo mundo conhece, mas nunca ninguém viu, porque eu sou sempre bem dentro. Todo mundo conhece Bala Zequinha, mas ninguém nunca vê, né? Porque eu estou sempre enfiada dentro do ateliê, lendo, estudando. Eu não gosto muito de festa, não sou muito de social, assim, sou meio antissocial. Mas eu gosto, aí as pessoas me conhecem, mas nunca me veem, então já estou velha e ninguém viu ainda. Nós tivemos algum tempo de conversa sobre uma possibilidade de trazer uma exposição que você queria de gravuras do Rio Grande do Sul. É essa mesmo, E você me procurou para... você que eu procurei, olha aí, viu? Montar um projeto, mas infelizmente naquele momento a gente não tinha editais abertos para poder trazer a exposição que você queria para Curitiba. Não sei se mas você sabe que aquela exposição correu vários, e agora nós mandamos, ainda estou naquele projeto, eu mandei agora com a produtora que está fazendo para o Banco do Brasil, que eles estavam abrindo um edital por causa da pandemia, né? Tomara a resposta agora em setembro. Se houver isso, eu vou ter possibilidade de contar um pouco da nossa história do Paraná, porque a minha história é uma história vivida, não é uma história que vem de livro, porque não há nada escrito, né? Então, eu tenho que contar antes de morrer, porque depois que eu morrer, ninguém vai contar. Tem que contar meu logo, né? Então, mas eu fico feliz que tá funcionando o projeto. Eu acho que se a gente sair, vai dar para contar. Você veja como tem que ser. Os meus pais, quando casaram, eles eram muito jovens e meu pai arrumou um emprego cuidando de eles foram indigenistas, né? Por isso que eu tenho o nome indígena. Eles foram morar no Rio Grande do Sul, nessa reserva indígena de Getúlio Vargas. E, passado tantos anos, meu pai morreu, minha mãe morreu, me liga essa pessoa que é dono dessa coleção de gravura em Getúlio Vargas, que eu não acreditei, de como é que uma pessoa de Getúlio Vargas vai ter uma coleção de gravura. E ele tem uma coleção maravilhosa de gravura. Aí eu falei, nossa, mas na mesma terra dos índios, né? Então, eu estou fazendo questão de ir até o final, porque eu acho que existe uma história ali que tem que ser contada, né? Então, mas a pergunta que eu queria fazer para você, na verdade, gira em torno de um assunto que em determinados momentos ali você até chegou. Você pode falar um pouquinho mais alto, que está muito ruim. Melhorou? Agora melhorou. Tá. Então, eu vou resumir aqui um pouco a pergunta, até para dar tempo de você se alongar um pouco mais. Que vai nos seguintes sentidos. Hoje em dia, a maioria dos curadores está sendo colocado numa situação em que ele precisa
produzir exposições que atraiam o público, porque os museus estão na dependência de dois fatores. Primeiro, justificar patrocínio. Então, o museu, se ele tem uma exposição que não vai ninguém mais quer patrocinar isso. E segundo, o museu está numa situação que ele precisa ser relevante para a população. E se a exposição que está lá não interessa para ninguém vai, ou vai, até as pessoas vão, mas ninguém entende nada, o museu começa a ser visto, ou aquela sala de exposição, seja como for, começa a ser visto como algo que dá para descartar. Né? Ou vamos colocar dinheiro lá no outro lugar, porque lá é mais interessante do que aqui. Então, hoje, aquela primazia toda que existia em torno do curador, da curadoria independente, me parece que ela ficou amarrada a esse sistema de recompensa, onde o curador bom é o curador que faz... O sucesso do curador é o sucesso de bilheteria, digamos. Como a gente... Hoje mesmo postaram no WhatsApp, fiquei abismado de ver aquilo, para visitar a exposição do Leonardo da Vinci online, tinha que pagar R$20. Falei, gente, mas é meio que inconcebível isso, né? Pelo menos na minha ótica, assim. Mas ok, é uma exposição que já colocou quase 1 milhão de pessoas lá dentro, tem como cobrar, né? Mudou muito, né? O que eu acho, assim, pela minha experiência, é que eu sou de uma geração que antes a qualidade e depois a quantidade, né? Eu acho que um museu tem a obrigação de fazer uma exposição que tenha pelo menos 6 meses de duração, para poder, não todas, né, evidentemente, mas ter uma, pelo menos, ou duas, que perdurem esse tempo para que sejam absorvidos pelos curadores, pela crítica, e ser analisada a obra, ser pensada, ser mediada para a população. E, lógico, algumas exposições temporárias de qualidade, mas de qualidade. O importante é que hoje eu fico um pouco assim, meio sem ação, porque como a falta de dinheiro é grande, os museus, por exemplo, nós temos o exemplo do MON aqui. O MON aqui faz um conselho formado por donos de galerias. Então, não tem como esse galerista não colocar o seu artista lá dentro, né? Então, você vê artistas de qualidades dentro de um conselho que deveria ser feito por vocês, né? Então, como um MoMA, pergunta se você bate no MoMA e diz, eu vou fazer uma exposição aí dentro. Ou muda o nome do museu. Por exemplo, a Bienal de Curitiba, eu faço escarcéu. Quando eu tenho razão, eu vou fazer escarcéu. A Bienal de Curitiba fez uma exposição dentro do Museu da Gravura, da Bienal, chamada Solar do Barão. Bota lá, no Solar do Barão, exposição que não... Na mesma hora, eu passei para o diretor. Como é que o senhor entra no MoMA e diga que o MoMA chama-se Gumercindo, para ver se o senhor aceita. Se você muda a linha curatorial desse museu, você vai fazer uma exposição dentro do Museu da Gravura, tem que ser de gravura. Né? Você pode fazer, tem vários museus em Curitiba, então você vai obedecer a linha curatorial daquele museu. Todos os museus hoje, para ter público, o Museu Paranaense, que em vez de contar a história do Paraná, ele quer fazer uma exposição de arte contemporânea. Para isso existe o Museu de Arte Contemporânea, o Museu MoMA e o Museu da Gravura, sei lá o quê, mas não é... Né? Então, como você falou, ele precisa ter público para poder justificar para o governo o quanto ele vai gastar. Que ninguém pensa na formação, se pensa no fio metal. E assim é tudo na vida hoje, é o fio metal que manda, né? Então, é complicado, mas eu acho que o MoMA, por exemplo, ele tem um curador central, tem um conselho, tem um grande curador que já fala, por exemplo, eu trouxe para Curitiba a Débora Uai,
que ninguém sabe. Eu trouxe para Curitiba Débora Uai, que é a grande curadora do MoMA, e trouxe o curador da Documento de Cássio nessa ocasião. Eu tive 3 anos no museu. Eu fiz o acervo, fiz a documentação, o centro de documentação, 3 mostras, sendo uma internacional, e sem dinheiro, porque eu tinha conhecimento. Então, acho que quando você tem conhecimento, você faz sem dinheiro. E faz bem. Né? Se você entra num lugar como por cargo, você não tem competência para gerir um. Né? Você põe aquilo que te oferece. Vem o pacote inteiro, você compra aquele pacote e faz. O que nós trabalhamos lá nessa ocasião, e durante 10 anos, foi você montar aqui as exposições e fazer o pacote. E não comprar o pacote pronto, que sai carésimo, e você não dá conta do recado. Então, o que um museu como o MON tem que fazer? O Museu MON é grande em tamanho. Acervo ainda não é tão grande, porque ele ainda é novo, ele precisa mais tempo de acervo. Ele tem que ter uma política de acervo, para daqui 10 anos vocês poderem ter trabalho para frente. Né? Pensar no futuro, pensar lá na frente. Não é pensar no aqui e agora. O museu pensa lá atrás para pensar lá na frente. Né? Porque não há futuro sem passado. Né? Isso não existe, todo mundo sabe disso. Então, como é que você vai fazer futuro se você não faz o passado? Né? Aí você tem que criar acervo, em cada época é uma coisa. Foi feito o prédio, depois foi feita a reserva técnica, depois foi feito um trabalho de escola, porque o que a Teca fez realmente foi bastante consistente no arte. A Franceschi, a Rose Franceschi, que graças a ela existe o educativo, que quem segura o MON hoje é o educativo, né? Não é outra coisa. Quem segura o MON é o educativo, porque o acervo não é tão grande, então tem que segurar de algum jeito. Então, o educativo serve com oficinas, ateliês, blá, blá, blá. Já fiz várias oficinas lá, acho super importante, eles são fantásticos, os meninos fazem com amor, com uma garra indescritível, que as escolas tinham que ter essa garra, esse amor que eles têm. Mas quem segura é aquilo ali, porque o MON não tem um acervo ainda enorme, e as exposições que vêm são compradas. Então, não há uma política de curatorial. O MoMA, por exemplo, tem um curador-chefe que tem vários curadores. Então, é uma pirâmide de curadores. Este curador vai gerenciar essa leva da escultura, o outro vai gerenciar essa leva da pintura, o outro essa leva da gravura, essa da fotografia, e ali um grupo de curadores. Deste grupo de curadores, vão ter mais um outro grupo que vai fazer a pesquisa ou o estudo, né, para poder dar subsídios para fazer aquilo. Então, eles levam 3 anos para abrir uma exposição. Não é o que aqui, que o cara vem, passa 2 meses, vai embora. É igual como o Paulo dizia, uma coisa bem séria, é verdade, parece garagem de ônibus. Entra um ônibus, sai outro. Né? Não, tanto que ele foi embora desgostoso, ele foi curador, mas chegou uma hora e sabe o quê? Eu vou embora, porque não adianta. Ele não resolve, porque Curitiba é difícil, eu sei, com prática. É uma coisa bem complicada. Né? Quando eu deixei o Museu da Gravura, que eu fui morar no Rio, eu fui para me afastar um pouco desse gerenciamento. Você vai ficando meio dona daquilo, e as pessoas olham para você como se você estivesse ali, não, chega, eu vou ficar longe. Eu fiquei 10 anos no Rio. Eu deixei o Museu da Gravura dialogando com o MoMA. Por Deus do céu, você sabe que eles fizeram uma semana chamado Thinking About, para discutir. Olha, o MoMA fez uma semana de seminário chamado Thinking About, para discutir o que foi feito em Curitiba, na Mostra da Gravura. E aqui eu não consegui fazer o catálogo da mostra. Nem o Positivo me patrocinou, eu pedi, viu? Não ganhei. Então, você vê como as coisas são. Eu sou meio assim, eu sou meio maldita porque eu falo, mas às vezes eu tenho hora que tenho que falar certas coisas. Mas não falo com maldade, falo para que as pessoas tenham consciência de que é importante, né? São coisas importantes. Então, se você não pensar no MON com essa carga curatorial de especialistas, mas especialistas, não é para estar lá fazendo carguinho, fazendo pose de bonito, tem muito curador que faz pose de bonito, né? A maioria fala, eu sou o curador, aquela pose. E como o artista já perdeu também o papel de mistificação, o curador também tem que
perder um pouco essa coisa da domesticação, né? Aí você vê, por exemplo, que agora entrou no MAN de São Paulo um curador, o Cauã Alves, que é um curador que passou anos trabalhando no bastidor. Então, esse cara é um cara que você pode confiar, porque o cara, não sei o trabalho dele vai ser, mas dá para ver que o cara tem um tempo, né, de conhecimento para fazer, para pegar. Então, eu acho que tem que ser... o MON já passou pela fase de arte e educação, a Teca ficou 8 anos lá fazendo isso, fez muito bem. Agora com a pandemia, deu realmente um parêntese lá, mas eu acho que ali tinha que ter agora, a próxima etapa, um programa de acervo para que vocês possam ter trabalho depois, né? Porque vocês vão curar o quê? Daí vai sair catando obra? Já foi feito isso. Nós fizemos esse trabalho de mapear toda, né? Agora está na hora de verticalizar para vocês poderem fazer esse trabalho e daqui 20, 30 anos o MON ser um MoMA de Curitiba, né? Amém. Amém? Yara, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Você sabe que eu admiro muito o teu trabalho, admiro você muito como pessoa. Obrigada. Adoro os cafés que a gente toma juntas, aí na tua casa, principalmente. E, bom, eu teria assunto para falar durante mais uma semana, no mínimo. Não dá para ficar aqui, senão nós vamos ficar a noite toda aqui. Henrique, pode falar. Henrique, o nome dele? Ele é pós-museus. Eu assino olhando dessa forma, mas o meu nome é Henrique. Ah, tá. Eu já vou partindo para o encerramento. Eu só queria fazer uma última pergunta para você antes da gente encerrar. Porque, como a Márcia pegou e falou, se depender do nosso desejo, a gente já embarca e fica o final de semana online. É bom ter uma boa conexão, que a gente fica aqui o final de semana inteiro. Mas você tinha citado uma frase logo no começo da tua fala sobre a arte antecipa a vida. Essa frase é sua? É minha. É minha. Ótimo, porque eu amei. Eu acho que eu considero... Eu acho que a minha reflexão maior, atual, é essa, que eu quis passar para vocês o que eu penso, né? Perfeito, porque eu amei a frase, a hora que eu pode usar, fique à vontade. Não, tem que... Pode divulgar. Pode divulgar. Mas a minha pergunta mesmo... mas eu não ligo muito para essa coisa de crédito. Tanto eu não ligo que eu levei o projeto do MON para o Jaime Ler, não ganhei um tostão, eles ganharam um monte de dinheiro, não ganhei nada, mas o MON está lá. Então, eu acho que é importante você, quando você acredita... eu me lembro que, só mais um pedacinho antes de encerrar, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, meu pai saía passear de carro naquela época, de noite, né? E eu sempre conto essa história, porque eu era adolescente e a gente passeava de carro à noite. E eu olhava aquelas luzinhas dentro de casa, assim, como a gente está olhando aqui agora, cada um dentro de um quadradinho, né? Eu olhava dentro das janelinhas e pensava, Curitiba não pode ser só isso. Tem que ser muito mais do que isso, né? Então, eu cresci, fui imbuída sempre de fazer alguma coisa para que Curitiba fosse maior, fosse melhor, para a gente não ter aquela coisa tão província, né? E eu acho que o meu papel eu fiz, herdei um pouco do meu avô já fazia essas coisas, ele ia de carro, ele foi fundador de Palmas, cidade aqui do sul do Paraná, ele foi o fundador de lá, um dos fundadores. E ele tinha um cinema, teatro. Ele veio da Itália, foi para lá, e lá ele formou-se padre na Itália e largou a batina e veio morar aqui em Palmas. Então, ele fez um cinema que chamava Cine Teatro Éden. Para um padre era bem sugestivo, né? E aí ele ia de carroça para o Rio de Janeiro, buscar companhia de teatro para Palmas. Aí eu acho que eu herdei essa coisa, porque eu andei a América inteira catando artigos. Então, acho que é uma coisa que faz parte do... Gente, vamos parar, senão nós vamos embora, né? Não, mas então, eu só queria fazer a última pergunta e falar... Eu vou, antes de fazer a última pergunta, eu vou dar um recado sobre a questão dos certificados, que é bom que eu deixe por último, porque certificado é merecido para quem fica até o final. Todo mundo que participou dos seminários ao longo desses 3 dias, que tem a necessidade de certificado de participação,
escreva para a página da Pós UP Museus ou para o e-mail posupmuseus@gmail.com, informando o dia que participou, que daí a gente verifica pelos prints da tela que nós tiramos para poder emitir o certificado. Mas, Yara, a questão é que você pegou e falou que trabalhou nas suas oportunidades como curadoria para falar sobre a questão do feminismo e ultimamente tem tido esse movimento sobre o levantamento da participação das mulheres nos acervos de museus e de galerias, principalmente aqui no Brasil, né? No Rio Grande do Sul teve um levantamento recente para saber de qual é a quantidade de artistas homens, qual é a quantidade de artistas mulheres, e dentro das mulheres ainda o recorte de mulheres brancas, negras, indígenas, Nossa, etc. mãe. Você sempre teve essa preocupação de pegar e olhar para o trabalho e falar, olha, tá faltando aqui, não está sendo representativo? Não, eu acho assim, o Brasil foi feito desde da Leopoldina, da Princesa Isabel, sempre por mulheres, né? Aí Tarsila do Amaral, né? Lígia Clark, foram as grandes, sempre mulheres as grandes expoentes. Eu não vejo essa problemática tão grande. Eu acho que quando existe competência, tanto faz mulheres como homens. Agora, tem muito homem, porque nós tivemos época em que as mulheres realmente tinham dificuldade, porque o machismo brasileiro é muito grande, né? Aliás, não só no Brasil, mas é muito grande. Então, a mulher tinha que cuidar da casa, fazer não sei o quê. A minha tia, a avó, foi uma das primeiras pintoras, Maria Inocência Faustos. Ela e a Iria Correia foram as duas grandes pintoras da época. Aí ela foi fazer uma exposição em São Paulo e queimou, o caminhão pegou fogo. Ela perdeu toda a obra e nunca mais pintou, porque era muito difícil para uma mulher. Imagina uma mulher naquela época expor em São Paulo, né? Então, a gente tem aqui no Curitiba, a maioria é mulher, né? Porque tem muito mais mulher que homem aqui, como artista. Eu acho que aqui existe uma coisa assim da mulher burguesa, que vai fazer porque, né? Não tem outra coisa para fazer, então as escolas estão cheias né? É difícil uma pessoa que sair, não me dou como exemplo, mas que saiu, rompeu, fui morar num loft sozinho, eu morava numa casa de não sei quantos metros, larguei tudo, fui morar lá. Quer dizer, eu abri espaço realmente para a mulher, porque no meu grupo era um coletivo, que na época ninguém sabe, mas era um coletivo de mulheres que trabalhavam em prol da arte, né? No Brasil, eles falam também a questão de cor. Beatriz Milhazes é afro, né? E o maior ícone nosso de arte é a Beatriz Milhazes, né? Então, a gente tem o próprio Cildo Meirelles, também é afro. Então, eu não acho que seja uma questão nem de gênero, nem de cor, para o artista, sabe? Eu acho que existe, e o artista tem que falar para a sociedade modificar. Por exemplo, nós trouxemos as Guerrillas Girls para cá, em 92, nessa mostra que eu estou falando. Trouxemos as guerrilhas, elas vieram de máscara, de macaco, ninguém tirou a máscara, agora elas vieram de novo, mas não vieram elas, não vieram só a obra, né? Elas vieram em 92 aqui, fizeram uma palestra, né? Eu disse, bom, quem sabe dessa vez sai, né? Porque eu larguei tudo, fui morar num loft sozinha, gente. A família ficou, tinha 2 filhos, os filhos ficaram com a família. Isso é uma coisa que não sei, mas hoje eu acho que eu olho para trás e eu parecia meio louca, mas foi uma atitude, né? Então, acreditei naquilo e fui. E porque eu acreditei, um monte de gente acreditou também. Então, eu acho que sempre tem aquela que começa o assunto e vai embora. Mas não me vem assim a ideia de que as guerrilhas tenham feito para a sociedade, mas depois, agora eu fui assistir a palestra, o filme do meu neto, que foi no Positivo, que foi considerado o melhor TCC do Positivo, de publicidade e propaganda, que foi sobre as peitas. Não sei se vocês chegaram a ver, mas é um documentário fantástico. Aí eu olhei, chorei. Por que você está chorando? Eu, poxa, valeu a pena trazer as guerrilhas. O meu neto, de 20 anos, está fazendo um trabalho e foi lá no Positivo. Foi o trabalho que ele formou ano passado.
o trabalho de TCC foi sobre as teitas, um documentário, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês devem ter isso na universidade. É maravilhoso o trabalho. Então, você vê que surtiu efeito, mas foi uma atitude que eu tive de louca naquela época, sozinha, morando sozinha num loft, né? Tipo doida, e que gerou, 20 anos depois, 30 anos, sei lá quanto mais, né? Como outras atitudes que são tomadas individualmente, causam muito mais impacto, às vezes, do que um coletivo que sai de bandeira, como essa exposição desse menino que você falou, que gerou mais tumulto do que agradou, porque ele fez a coisa errada. Né? Ele não teve qualidade no que ele mostrou. Então, eu acho que... fechou, né? A porta se fechou para ele porque ele mostrou errado. E nós fizemos... Olha, nós entramos... Você tem ideia, nós entramos no Museu da Arte Sacra, ali do Museu de Arte Sacra, que o Rafael tem paixão. Nós entramos com uma exposição ali dentro que não tinha nada a ver com igreja. E nunca houve problema, porque foi feito com qualidade. Né? Então, eu acho que você pode tudo. Em arte, tudo pode-se. Você tem que perguntar se deve ou não se deve. Maravilhosa última lição da Yara nessa noite, fantástica fala. Amém. Yara, nós todos agradecemos. Márcia, Ana, realmente fecharam com chave de ouro a semana de seminário. Já ganharam nota para passar. Gente, para todos os participantes, aqueles que estão desde terça-feira, aqueles que entraram só hoje, muito obrigado pela participação. Se não fosse vocês, isso não teria até sentido de ter acontecido. Então, boa noite a todos. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Beijo para vocês, então, tá? Como é que faz agora que vocês desligam? Eu desligo? Como é